oração coordenada. A oração coordenada caracteriza duas orações sintaticamente independentes. É importante ressaltar que vocês irão perceber a presença das conjunções aqui nas orações coordenadas. Quando isso acontece, dizemos que é uma oração coordenada sindética. E quando não tem a presença da conjunção? Nós veremos logo no decorrer da nossa aula. Oração coordenada é aquela que se coloca do lado de outra sem desempenhar função sintática. São sintaticamente independentes. São ligadas por conectivos ou justapostas, ou seja, separados por vírgula. Veja o exemplo. A atriz falou aos jornalistas e despediu-se em seguida. Então, aqui nós temos o caso, uma oração, a atriz falou aos jornalistas, e a segunda oração, e despediu-se em seguida. Observe que a segunda oração não está encaixada na primeira. Não funciona como termo da oração anterior e não se relaciona sintaticamente com nenhuma palavra da primeira oração. As orações coordenadas, elas são classificadas em sindéticas e assindéticas. As sindéticas são orações coordenadas introduzidas por conjunção. Então, a oração sindética tem a presença de uma conjunção. Exemplo: deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. Então, veja que tem a presença da conjunção pois. As sindéticas são as orações coordenadas que não são introduzidas por conjunção. Então, nas orações assindéticas, vocês não irão encontrar a presença de uma conjunção. Exemplo: tudo passa, tudo corre, é a lei. As orações coordenadas sindéticas podem ser aditivas, transmitem uma ideia de adição à oração anterior usando conjunções ou locuções. Aqui nós temos alguns exemplos das conjunções aditivas. Como nós falamos na aula anterior, as conjunções elas são classificadas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, e as orações coordenadas elas são classificadas de acordo com a conjunção que está sendo utilizada na oração. As aditivas, então, nem, também, bem como, não só, tanto. Tem um exemplo aqui para vocês. Eu e Roberto fomos almoçar e encontramos Nádia. Adversativa transmitem uma ideia de oposição à oração anterior e precisam apresentar vírgulas antes do seu início. Alternativas transmitem uma ideia de alternância em relação à oração anterior, sendo obrigatório o uso de vírgulas, conjunções ou locuções. Ou, já, ora, quer, seja. Exemplo: faça o que eu mandei ou sofrerá as consequências. Então, aqui tem uma alternância na oração. Conclusivas transmitem a conclusão de uma ideia da oração anterior e também requerem uso de vírgula, conjunções e locuções. Então, logo, pois, portanto, assim, por isso. O exemplo: Rogério formou-se em Direito, portanto, poderá fazer a prova da OAB. Explicativas transmitem a explicação de uma ideia expressa na oração anterior, sendo obrigatório o uso de vírgula. As locações ou conjunções usadas nesse tipo de frase são que, porque, porquanto, pois, ou seja, entre outras. Exemplo de uma oração: não consegui acordar mais cedo, pois acabei estudando até mais tarde ontem.